Acordem suas marmitas de tubarão! Limpem essas orelhas encardidas, porque o Iconicast vai começar! Olá, meus queridos marujos e marujas, e sejam muito bem-vindos a mais um Iconicast. Eu sou Henrique Lira, o seu humilde anfitrião, e hoje eu recebi aqui nossa querida Sofia Longo, essa ilustradora de moda, designer textil e 1 milhão de outras coisas, estudante de física quântica. Tivemos uma conversa muito interessante que vale muito a pena ser conferida. E a proposta do Iconicast é justamente essa, né? De trazer pessoas diferentes. Isso é sempre bom trazer pessoas de outras áreas pra gente expandir a nossa cabeça. Eu sinto que muitas vezes a gente fica preso numa bolha meio ruim, onde a gente só vê pessoas que gostam das mesmas coisas, fazem as mesmas coisas. Então, por favor, dê uma chance pra esse episódio que vai ser incrível. Eu te garanto que vai valer muito a pena. Um avisinho importante. Nosso querido Marquinho, nosso co-apresentador do Iconicast, ele resolveu tirar férias indefinidas do mundo virtual. Exatamente, o Marco, ele se tornou um ermitão, tá deixando a barba dele crescer por tempo indefinido e ele não mais participará dos nossos queridos Iconicasts por um tempo. E como eu acho que é importante continuar com esse projeto, por hora, eu, Henriquito, vou desbravá-lo de maneira ligeiramente solitária, mas sempre com vocês. Todos nós sentiremos falta de Marco. Música triste, por favor. Música triste. Marco, deixo aqui a minha mensagem de amor e carinho, onde quer que você esteja, que o meu beijo suado encoste em vosso peito peludo. Muito bom, meus amores. Então, agora eu vou ter que fazer a parte dele. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube se você estiver vendo por ali. Também deixar a sua apreciação. A gente gostaria muito se você realmente gostar do episódio. E também, se você puder dar sua avaliação no iTunes, seria muito bacana pra gente. No final do episódio teremos os recadinhos na garrafa, que agora eu vou tentar trazer os próprios convidados para responder as perguntas. E claro, nossa mensagenzinha final para acalentar vossos corações. Então, sem mais delongas, simbora pro nosso show. Nossa, finalmente, né? A gente conseguiu gravar, né? Nossa, é verdade. Tava meio cão e gato. Sofia. E assim, eu acho muito legal trazer você aqui, porque é a primeira vez que a gente traz alguém que tem um foco como o seu, né? De design de moda, design têxtil, então ilustração para moda. Isso é muito interessante. Então, obrigado por aceitar o nosso convite, de verdade. Nossa, imagina, eu fiquei bem feliz. Eu acompanho, né, o Iconic, eu já vi que todos os meus colegas lá de CS já passaram por lá, já passaram por aqui, na verdade, e fiquei super feliz. Fiquei bem feliz com o convite, obrigada. E por ser a primeira desse assunto, espero que abra portas para mais pessoas também. Nossa, incrível, né? E você trabalha, então, basicamente com ilustração para moda e design têxtil, assim, é o seu principal foco, correto? Isso mesmo. Na verdade, eu diria, assim, ao contrário, né? Em termos de volume, a estamparia vem primeiro, então o design têxtil tem mais volume de trabalho, e acho que eu imagino que é a área que eu sou mais conhecida, assim, que tem mais visibilidade, e a ilustração depois. Eu devo dizer que suas estampas são maravilhosas. Eu tava babando olhando suas coisas. Assim, eu vestiria quase todas delas, de verdade. Assim. Que massa. Eu sou uma pessoa mais básica, sabe? As minhas roupinhas são todas meio sem graças, assim. Eu me chamo de Beagle, sabe aquele cachorrinho Beagle que é bege e marrom? Sim. Ou eu sou bege e verde, eu pareço uma árvore. É um dos dois, assim, mas não varia muito, né? É uma boa definição, um Beagle. Quem dera fosse um Beagle. Sério, muito lindo. E eu reparei, assim, tinha poucas coisas pra homem. Na verdade, eu não achei nada pra homem. O seu foco é bem pra feminino, né? Na verdade, eu não diria que é o meu foco. Eu diria que é meio o que acontece no mercado, sabe? Porque... Demanda, né? A demanda, exatamente. Mulheres consomem mais moda, né? Então... Tem mais trabalho para esse lado, principalmente estampas também, né? Como você falou, acho que a maioria dos homens ficam no bege, preto, branco, cinza, e estão começando a usar um pouco mais com relação às estampas. No caso dos homens, a estamparia fica muito restrita a moda praia, né? Alguns momentos da vida, assim, que os homens se permitem usar estampa.
Então, por isso que o volume é menor. Porque, afinal de contas, homens vestem azul e mulheres vestem rosa, né? Eita, se a gente for entrar por aí, vai ser... Mamilos são polêmicos, vai ser polêmico. Ai, que tristeza. Muito bom. Mas é interessante, então... assim, agora eu tô morando em São Paulo, né? E eu vejo as pessoas na rua, assim, todas floridas, coloridas, é a coisa mais linda do mundo, assim. Eu me lembro muito daquela música do Jorge Benjor, da gravata colorida, da gravata florida. Sim. Que música maravilhosa. Então... É um poema pra gravata florida. Eu espero que isso só aumente, sabe? Porque é bom. Não tô falando isso porque é bom pro mercado e porque eu faço estampa, não é isso. É bom porque é uma liberdade, né? Você poder se permitir, assim, a usar mais cores, mais estampas e brincar com isso. Com certeza. Eu tava conversando com um amigo esses dias, eu achei super interessante, que ele leu um artigo sobre as barbearias que existem hoje. E não vai ser uma crítica, tá, gente? É só um comentário do que eu vi, achei interessante. Aliás, tô deixando minha barba crescer, daqui a pouco tô igual o Enéas, assim. E que eles estavam falando basicamente o seguinte, que as barbearias atuais, elas demonstram muito da fragilidade masculina. Porque o homem, ele tá indo lá na barbearia pra ser cuidado por outro homem. Só que ele precisa fazer isso em um ambiente cheio de gente tatuada, com cerveja, com sinuca, com futebol, e que pra mascarar um pouco esse fato de que ele tá sendo cuidado por outro homem. Olha, e eu acho isso muito interessante. Bem interessante. E eu acho que talvez na parte de estamparia, esse tipo de coisa, faça sentido talvez o homem, até pelo histórico, assim, social, cultural que a gente herda, né? Dele ser um pouco mais recatado e do lar, nesse caso, né? Assim, tudo nessa vida, tudo mesmo, são construções, né? E tem muitas camadas de cultura, né? Camadas culturais, camadas sociais, camadas de gosto, camadas do que a gente acredita do que é correto, né? Então, a moda não é diferente, ela passa por essa construção de muitos séculos até, de muito tempo, e não é fácil quebrar, né? Porque a gente tem essa ideia também. Pode perguntar para qualquer pessoa, você tem uma ideia quando você fala que roupa que você vai numa entrevista, né? Ou qual roupa que é adequada para tais e tais ambientes. Então é um caminho longo, mas é bom ver que os homens estão se permitindo mais e se cuidando mais, e espero que isso só aumente mesmo, só tenha mais e mais liberdade. Nossa, com certeza. É bem interessante isso. E, assim, se surgisse um briefing para você de uma estampa masculina, você acha que sua abordagem seria muito diferente? Olha, acho que não. Acho que, independente do segmento, o que me norteia para desenvolver uma estampa é o cliente, né? E aí os clientes daquele cliente. Então, entender qual que é a marca, qual que é o DNA, para quem que eles estão falando. E aí, eu particularmente vou nesse caminho, assim, para ser assertiva, né? E uma estampa, eu costumo dizer para os meus alunos que uma estampa bem-sucedida não é uma estampa que foi vendida. Ela é uma estampa que, depois de ser vendida para o nosso cliente direto, ela é bem vendida ou bem-sucedida para o cliente final dele, né? Então, uma boa dica para quem trabalha com estampa ou quer trabalhar e está querendo desenvolver esse olhar é ficar de olho nas liquidações. Porque quando você vai numa liquidação, você vê o que não deu certo, o que ficou, né? Que interessante. O que sobrou, porque então não vendeu bem, foi feita aquela quantidade que se esperava vender e não foi vendida. Então, é um bom lugar para estudar, digamos assim. Você ir na liquidação e ver quais estampas que ficaram lá encalhadas, né? Que agora estão liquidando. Que incrível. É interessante. Eu nunca tinha pensado por esse lado. A cabeça de quem trabalha com a coisa é outra coisa, né? Deixa-me lhe fazer uma pergunta bem básica, então. Com o que e com quem que trabalha alguém que trabalha com ilustração fashion e design têxtil? Bom, com quem varia muito, assim. É uma área que tem muitas possibilidades, assim, dentro, falando de moda, né? Moda e têxtil. Então, tem muitas profissões dentro. Você pode... Vou responder primeiro como designer têxtil. Você pode trabalhar para marcas, dentro de uma marca, né? Parte da equipe. Você pode trabalhar para indústrias, então, tecelagens, estamparias. Você pode trabalhar
como freelancer para estúdios ou para marcas, então não dentro da equipe, né, mas assim, de casa. Você pode trabalhar como na equipe dentro de um estúdio, isso como designer, né, fora as outras tantas áreas assim que são envolvidas, representantes, estilistas, consultores, engenheiros, têxteis, tem muita gente. E como ilustradora, aí eu acho que é mais próximo da realidade de um ilustrador de qualquer outra área, né? Então, revistas, livros, essa parte editorial, publicidade, eu já fiz coisa para publicidade, é comum. Sites, né? Hoje em dia todas essas mídias que também eu espero que descubram ainda mais as ilustrações, né? E não só as fotos. A gente está de novo numa era da fotografia e eu acho que aos poucos isso vai também ser misturado com mais ilustrações para ilustrar blogs, matérias, enfim, no campo digital também. Então é basicamente isso. Você perguntou com quem e com o que, né? Exatamente. O que eu acho que eu posso... essa é uma pergunta difícil, assim, porque também envolve muitas possibilidades de resposta. Mas eu diria que a gente trabalha fundamentalmente com tendências. Então, isso seria um macro, assim. Certo. Com tendências. Que lindo, maravilhoso. Que é um assunto super extenso. E quando você diz tendência, assim, é basicamente o que as pessoas querem consumir? Também. Hoje em dia está muito voltado para isso, né? Então, como é que eu posso explicar? As tendências sempre foram determinadas por uma série de fatores assim, externos, macro mesmo, político, econômico, de gosto, enfim, é bem complexa assim, essa cadeia. Mas com a internet, isso já faz um tempo, tá? Não é de agora, mas olhando a linha do tempo da moda, assim, a gente pode considerar recente, que antes uma tendência era uma hierarquia, né? Vinha lá de cima, e de cima entende-se as grandes maisons de moda, as marcas preferencialmente francesas, né? De alta costura, e aí ia descendo aquela tendência. Então, ela era lançada lá fora nos desfiles e depois ia se popularizando, até chegar na nossa vida real aqui, né? Nas magazines e fast fashions e tal. Aí, por conta dessa super exposição que a internet trouxe, até o fast fashion, que também não é tão recente, mas cada vez mais agressivo e tudo mais, começou a olhar pro consumidor, né? E para a rua. Então, essa tendência começou a vir das ruas. Então, shows, festivais e esse olhar mais voltado para o que a galera tá usando e passaram a se identificar alguns traços assim comuns em vários lugares. E aí a gente sente que meio que esse ciclo, essa roda inverteu. Ainda tem lá as grandes e as macro tendências que direcionam a gente por várias questões, como, né, pigmento, coloração de tecido, coloração de fio. É bem assim, lá atrás mesmo, na indústria primária. E junto com essa vitrine que é o próprio consumidor, né? E aí as celebridades, os influenciadores, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Os youtubers, os snapchatters. Exatamente. Então, nossa, isso ainda é mais novo, né? E aí, como tendência, então, nossa, eu tô super longa nessa resposta, né? Mas é que é muito... Não se preocupe. É muito complicado, assim, resumir. Mas... Eu imagino, o palco é seu. Mas os consumidores, sim, eles tornaram... E isso é até uma coisa a se pensar hoje em dia, assim, uma crítica, ou um ponto realmente a se considerar, se isso é bom, né? Porque a indústria fica se retroalimentando ali só baseado no que vai vender, no que já estão usando. Então tem essa crise aí também acontecendo. Um retorno do mercado de super luxo, que também está em crise, e muitas camadas. Mas basicamente as tendências elas vêm desses dois
cenários, digamos assim, né? Essas macro informações que são construídas pela indústria e esse monte de micro informações que vem da realidade, assim, da rua e das próprias pessoas. Entendi. Lindo, lindo. Entendi perfeitamente. Legal que você citou o fast fashion, porque eu queria falar um pouco sobre isso. Primeiro, você pode explicar o que é fast fashion? Que seria, na verdade, fast de rápido, né? Fast fashion. Isso. Bom, fast fashion são as grandes magazines, né? As grandes lojas que todo mundo conhece bem, que começaram a produzir as roupas das tendências, as roupas que must-haves, né? Então, aquilo que a pessoa quer ter de um jeito muito rápido, para uma produção rápida e acessível. Né? Como eu falei antes, lá no passado, tinha todo um calendário mais longo de ser desfilado fora do Brasil. Daí algumas marcas começavam a copiar ou a desenrolar aquela tendência que já tinha sido exposta lá fora. E isso demandava um tempo até ser possível de ser comprado por uma pessoa normal, né? Que não é rica ou que não necessariamente tem acesso àquelas marcas nobres e caras. Então isso tinha um certo ritmo, assim, tinha um calendário. E aí o fast fashion veio e rompeu com isso, do tipo, o que está sendo desfilado vai chegar muito rápido e a um preço acessível para todo mundo. Então, por um lado, democratizou, né, mais a moda, mas, por outro lado, isso é muito complexo, porque envolve várias questões, inclusive de sustentabilidade, né? Porque são o quê? São 4 estações, eles fazem 4 estações por ano, uma coisa assim, é absurdo de rápido, né? Nossa, não, na verdade, então, isso era antigamente, né? 4 estações, assim como é a natureza, mas hoje em dia são muitas mini coleções. Uhum. Para você ter uma ideia, que eu não sei, não queria citar a marca, mas tem uma grande fast fashion, eles recebem coleção nova toda semana. Toda semana. Toda terça-feira. Pelo menos aqui no Canadá, aqui em Vancouver, onde eu tô, eu sei que é toda terça-feira. Tipo, recebem uma coleção inteira, um corner, né? Não vai ser uma coleção como antigamente, que eram muito mais modelos, é uma coisa mini, mas toda semana. Então, isso é muito complicado, assim, e eu sou apaixonada por esse assunto, por tendências, por pesquisa de moda, pesquisa de tendências. Eu amo esse assunto, a gente poderia falar por horas, eu tenho 1 milhão de referências e de sites e de coisas legais para falar, só que também é assustador e me deixa muito, assim, até meio magoada com a moda, sabe? Eu tô nesse processo. Imagino. Porque é insustentável, então alguma coisa vai ter que acontecer, assim, alguma mudança vai ter que acontecer, porque senão a gente vai, com certeza, assim, morreremos todos bem vestidos, mas morreremos todos. Eu assisti um documentário na Netflix, eu esqueci o nome agora, acho que é O Preço da Moda, uma coisa assim. E fala justamente sobre o fast fashion e fala sobre como tá insustentável e como as pessoas são praticamente escravizadas em países mais pobres como o Bangladesh e por aí vai, né? E eu vejo, assim, uma preocupação cada vez maior das marcas de evitar que isso aconteça, né? Na época, inclusive, eu comecei a utilizar um aplicativo chamado Vista-se. Eu não sei se ele ainda existe, que você poderia checar qual que é o histórico da marca, se eles têm históricos de trabalho escravo em países mais pobres. Então você poderia fazer uma compra mais consciente, assim. Eu achei isso bem interessante, né? Que legal, que legal. Não, tem muitas coisas acontecendo agora, assim, ainda bem, com relação a essa tentativa de mudar a moda. Tem uma amiga que tem uma marca super legal que chama Carmen, que é totalmente sustentável. Tem o Fashion Revolution que está acontecendo, justamente destacando essas questões. Sim. Tem muita coisa, ainda bem, mas ainda é numa escala, né? Como a gente estava falando de fast fashion, que é um império, é muito grande, ainda é numa escala pequena, né? E é complicado também, porque como a gente vai exigir de uma pessoa que não tem dinheiro para comprar, porque acaba sendo mais caro, né? Inevitavelmente, tipo, uma camiseta custa
$5, não é de graça isso, né? Alguém tá pagando esse custo Claro. no meio do caminho. Então, também é complicado, né? Porque a gente ficou mal acostumado de ter acesso a essa estética, digamos assim. A roupa Estética. muito barata. É um preço que não é real. Então é uma longa discussão. Sem contar, tipo, isso é a parte social, né? Sem contar a parte ambiental também. Então, a nossa conversa vai ficar um pouco dark, assim, se a gente continuar nesse... vai ficar triste, vai ficar todo mundo chateado. Tristeza faz parte da vida, mas tudo bem. Eu super entendo. E de que maneira, assim, isso afeta o teu trabalho? Assim, você tem algum tipo de critério quando você vai trabalhar com as empresas? Você busca conhecer o histórico delas, algum tipo de coisa assim? Eu tento sempre que possível, e o que acabou acontecendo meio que naturalmente, assim, eu diminuí muito o volume de produção. Bastante, assim, muito certo. Mesmo. E aí eu tô tentando, até para ter mais sentido, esses dias mesmo Esses dias não, foi no final do ano passado, na verdade. Eu achei um livro sobre estampa, sobre uma empresa americana. Eu até coloquei no meu primeiro vídeo lá do YouTube, eu coloquei sobre esse livro que chama Patterns. E e tem uma frase assim dizendo que nenhuma estampa deveria existir sem significado, sem algum tipo de significado. Nossa, aquilo foi meio... Eu falei, caramba, sabe, bateu fundo, assim, porque nessa ânsia de atender todos os mercados e de ser mais rápido e de ter a tendência antes de que todo mundo atender... e tá todo mundo olhando para a mesma coisa, né? Então vamos pensar, se tá todo mundo olhando para as tendências que já foram pré-definidas, você acaba fazendo mais do mesmo, você tem que criar versões da mesma coisa. Então é o igual diferente. Até pela demanda, né? Exatamente, todo mundo quer aquilo, mas também não quer, você não pode entregar uma coisa igual para clientes que são concorrentes. E aí nessa você cai numa máquina de moer, né? Assim, não sei, talvez aconteça em todas as áreas também, né? De você querer fazer tudo rápido e meio que vai na onda, assim, e não para pensar naquilo que você está realmente criando e produzindo. Você só está atendendo demanda, né? E aí a isso me estampa, fez pensar. ela tem um apelo estético muito grande, né? Sim. Eu acho que a estampa, ela é... Muitas vezes, assim, eu pelo menos, eu sempre encarei como pura estética, mas pelo que você tá falando, eu tô aprendendo muito com você, porque é possível dizer muito com uma estampa, né? É possível ter algo por trás daquilo, né? Com certeza. Claro que passa pela estética, né? Obviamente a gente escolhe uma estampa porque você bate o olho e gosta daquilo. Mas até historicamente, se a gente for analisar nesse viés, as estampas, elas vêm desse lugar de significado, na verdade. Porque antes de existir uma indústria onde se tornou possível estampar, né, industrialmente, reproduzir um desenho numa superfície, as estampas eram basicamente feitas de trama e urdume, né, de tecelagem. Então vamos pensar em tribos, em coisas étnicas mesmo, né? Estampas africanas, indianas, japonesas. Então existem diversas técnicas de se estampar, né, antes da era industrial. E se você pesquisar a fundo, aqueles grafismos todos, assim como os grafismos indígenas ou dos aborígenes australianos, eles têm uma linguagem, né? Não é só um desenho. Aquilo conta uma história, ou representa um bicho. Nossa, é muito fascinante, assim, tem muita informação por detrás de uma estampa. Antes dela virar o que virou hoje, né? Se a gente for pensar assim, na estampa nas suas origens. Tem um livrinho bem legal também, só por curiosidade, assim, que chama O Pano do Diabo. E ele fala sobre o tecido listrado, a estampa listrada, que já foi usada em diversos momentos da história, inclusive como
uma marca, né? Como uma marca, assim, uma forma de identificar determinados trabalhadores, prisioneiros, prisioneiros de campo de concentração. Então, a história da estampa listrada, ela é muito interessante, como ela foi usada como uma forma de marcar, né? Então, tem muita coisa por trás das estampas. Caramba, que interessante. Eu adoro escutar as histórias por trás das coisas. É maravilhoso. Muito maravilhoso. E é nesse sentido que eu fiquei, assim, essa frase daquele livro que eu falei, que nenhuma estampa deveria existir sem algum tipo de significado, foi tão impactante, porque mesmo sabendo de tudo isso, quando você começa a trabalhar e a cumprir todas essas demandas que a gente estava falando, você esquece, né, um pouco disso, porque fica meio soterrado, né? Você só quer entregar, você quer atender o cliente, e isso fica um pouco para trás, assim. E aí me fez repensar em como retomar também esse tipo de cuidado, assim, ao fazer. Claro que, obviamente, que não dá para ser poliana, né, e achar que você vai conseguir fazer isso em todos os seus freelas, porque, né, estamos falando de um negócio, né, que as pessoas também têm as suas demandas para serem atendidas, mas quando possível, ou até no seu trabalho pessoal, tentar ter algum significado, né? E é muito interessante você falando esse tipo de coisa, porque dá pra fazer uma relação muito direta com várias outras áreas artísticas, né? Que muitas vezes, assim, de acordo com a demanda profissional, a gente acaba deixando um pouco do significado de lado, entra num modo, vamos colocar assim, mais automático ou de produtividade pura, meio que de engenharia, assim, de realmente só fabricar algo e entregar, né? E a gente pode perder um pouco desse lado de pensar nos bastidores daquele trabalho, né? No significado, na profundidade daquilo, colocar um pouco de profundidade. É isso, essa palavra é muito boa, exatamente. Profundidade. Assim, quando possível, né? A gente sabe que não vai ser, não dá para ser sempre, porque, infelizmente, né? Ao menos que você tenha a sua própria marca e ainda assim você ainda responde, né? Por aquilo ser vendável, claro, e comercialmente aceito, então tem muitas questões. Mas quando possível se aprofundar é importante, porque senão não dura, né? Eu acho que tem uma hora que você... Ainda mais porque as pessoas, eu acredito, né? Que as pessoas que procuram essa área da estamparia ou qualquer outra área artística, é porque tem isso em si, né? Tem esse lado artístico em si. E aí, a longo prazo, se você vai deixando isso para trás, não se sustenta, né? Você vira uma pastelaria, né? Claro. Mas eu acho muito importante, assim, a gente equilibrar a leveza com a profundidade. Eu acho que nem todo trabalho precisa ser profundo e discutir as questões mais profundas da humanidade, né? Eu acho que da mesma maneira que só assistir filme cabeça o tempo inteiro é um saco. Às vezes a gente assiste o Adam Sandler. E às vezes a gente come... né? Às vezes a gente come paçoca, às vezes a gente come pão. Às vezes a gente come uma coisa mais leve. E por aí vai, né? Na verdade. Equilíbrio. Muito bom. Eu tenho curiosidades muito, muito específicas, assim, sobre como se parece o dia a dia de alguém que trabalha com as coisas que você trabalha. Como que se parece o seu dia a dia? Nossa, é tão sem glamour. Mas é ótimo fazer isso, é ótimo. Assim, um dos meus esportes favoritos é quebrar expectativas. Isso é maravilhoso. Bom, deixa eu pensar. Eu já sou freelancer, né, autônoma há muito tempo, então basicamente trabalho em casa. Bom, é igual, gente, não tem não tem glamour mesmo. É claro que é muito bom, né? Tem o lado bom de você trabalhar em casa e tem o lado terrível. Eu sinto falta, às vezes, de trabalhar com mais gente e eu tô sempre tentando me conectar com as pessoas, né, mesmo virtualmente, mas é óbvio que não é igual. Eu sinto um pouco de falta daquele clima de estúdio, de você ter mais pessoas trabalhando ao redor, só pela presença física, né, e trocar umas ideias e tal. Então, os clientes me contactam, a gente normalmente tem algumas reuniões para afinar o briefing, se necessário. Eu trabalho em cima disso e apresento. Então, assim, não tem muito... Eu acho que é bem parecido com outras áreas também de ilustração e
até outros trabalhos como freelancer, né? Que você fica nessa entre primeiro contato, reuniões, desenvolvimento e entrega. É basicamente assim. E quando eu trabalhava em estúdio e na indústria, daí é trabalho normal de segunda a sexta, ia pra lá, igual todo mundo. Ah, legal. Eu acho que vai ter bastante relação com o que a gente está falando aqui, que é em relação ao seu processo, de como criar uma estampa. Pelo que você está relatando, é bem parecido com uma ilustração, né? Mas tem algumas coisas que são especificamente diferentes, assim? Do início ao fim do processo, como que eles parecem, mais ou menos, resumidamente? Não, é bem parecido. A gente pode considerar que é bem parecido, assim, você está sendo encomendado, né, de um design ali, de um desenho. Acho que o que eu posso falar que seria mais interessante seriam as especificidades, que são pensar na aplicação daquilo. Então, também é algo que eu falo muito para os meus alunos. Um desenho bonito não necessariamente é uma boa estampa, porque ela não vai ser vista ou enquadrada e vista ali na 2D certinha, parada, né? Ela vai cobrir, no meu caso, tecidos que ainda vão virar algum produto. Então, eu sempre levo em conta isso, onde vai ser produzido, o que vai virar essa estampa, porque ela tem que ser funcional no produto final. Nem sempre a gente sabe o que aquilo vai virar, né? Então, quando a gente vende um tecido, uma estampa para um tecido, às vezes quem está comprando o tecido nem sabe ainda o que vai ser exatamente, se vai ser uma calça, se vai ser um vestido, se vai ser uma cortina, né? Tem outras áreas também, que tem a decoração uma também cueca aí no meio disso. Né? A gente não sabe. Mas quando é possível saber, quando o cliente é mais específico ou ele já te dá essa informação, isso tem que ser levado em conta, né? Porque, realmente, um desenho bom não quer dizer que vai ser uma boa estampa. Olha, que interessante isso. A gente pode cair na armadilha de achar que né? Que o desenho bom se resolve por si, mas ele sempre acontece de maneira contextual, né? Ainda mais no caso, assim, falando de moda, né? E mesmo na decoração, porque na decoração também a gente tem algumas especificidades, assim, quando é para fazer tapeçaria, que é revestir um sofá, né? Uma poltrona, também tem algumas coisas técnicas, parede, enfim. Mas tem que pensar na escala, tem que pensar se aquilo marca ou não. Tem a questão da coloração, que é um capítulo à parte, assim, porque tem muita coisa com coloração que pode destruir ou salvar um desenho, né? A coloração. Assim como na ilustração também, na animação, nos comics, acho que em tudo, né? A cor é a grande questão, assim, da humanidade artística. Sim. Querida, eu de rosto fico péssimo. Então, tem isso. Sabe o que eu acho incrível, assim, as coisas no contexto, assim, às vezes, sei lá, tem uma camisa maravilhosa, assim, só que não fica bem, talvez, com a pessoa que tá usando, né, às vezes tem uma... É interessante, né, até um tempo atrás eu tava querendo cortar meu cabelo, aí eu fui procurar referências de cabelos, né, no Pinterest, acho, todo mundo vai lá. Aí eu comecei a mostrar pra minha parceira, né, olha aí, o que você acha disso? Nossa, que cabelo lindo, só que você vai ver o cabelo... O cara que tem o cabelo, ele é maravilhoso. Ele é lindo, maravilhoso. Eu falei, querida, o problema não tá no cabelo. Assim, você sabe que o cara não vai fazer uma plástica em mim, é só a questão do cabelo mesmo, né? Talvez em mim isso não vá funcionar, você sabe disso, né? Aquela realidade, expectativa versus realidade, né? E acho que isso é um bom exemplo até para pensar nos briefings, né? Porque é a mesma coisa, o cliente vem com uma expectativa e às vezes você tem que falar para ele, olha, essa não é a realidade. Veja bem, né? Porque, por exemplo, né, não só onde vai ser produzido, e até agora a gente falou pensando no produto, né? Então, em qual produto isso vai ser, aquela estampa vai ser vinculada, mas também, quando eu falo de como vai ser produzido, tem também a parte técnica, né? E aí é nesse sentido que a gente às vezes tem que falar para um cliente que tem menos experiência, que às vezes ele vem com uma referência com muitas cores ou com um traço muito fino, e aí você tem que explicar, tá, mas
onde você vai produzir isso, em qual indústria, qual o modo de produção, porque dependendo do que você pode acessar, né, pagar, você não vai conseguir esse resultado. Então a gente tem limitações técnicas também. E aí, nesse sentido que você tem que chamar a pessoa para a realidade, né? E aí é papel também de um bom designer de estampa conhecer essa parte técnica para poder fazer essa adequação se precisar, né? Com certeza. Eu imagino que tem uma série de desafios, assim, eu fico me perguntando qual que você considera o principal desafio de alguém que está fazendo uma estampa, que está fazendo algo para moda? Nossa, principal desafio... Eu adoro perguntas difíceis. Né, tá difícil. É tipo terapia. Me conta um pouco sobre seus pais, né? Talvez, eu acho que seria você... Para mim, o maior desafio é atender o cliente, deixar o cliente satisfeito e conseguir sair satisfeita também. Entende o que eu quero dizer? Isso é bem profundo. Isso é mais profundo do que parece. Então, acho que esse é o meu desafio, assim, pessoal. Nossa, isso é muito incrível, porque muitas vezes o cliente... O que geralmente acontece, eu vejo, é o cliente sair satisfeito e você sai, por que ele mudou aquele XY que eu adorava? Então, tipo, você faz aquele layout, você faz aquele design lindo, aí, mas coloca a foto do meu gato, da minha avó aqui, ó, nesse cantinho. E muda essa fonte pra Comic Sans, aí a gente fecha assim. Comic Sans. Aí vai ficar, maravilhoso. Então. É muito profundo. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, né? Eu acho que essa é uma ótima definição de um trabalho bem feito. É aquele trabalho que você deixa o cliente satisfeito e você fica satisfeito, né? Bem doido pensar nisso. Que bom. Que bom. Talvez mais pessoas pensem nisso. Porque é importante, né? Você... em algum momento, ter essas satisfações também. Falar, nossa, que legal. Ter o orgulho de pôr no portfólio, né? Quando possível, colocar no portfólio. Acho que é um bom desafio. Nossa, com certeza, com certeza. Segurem firme, seus mexilhões mal cozidos. Temos um anúncio a fazer. Esta semana está acontecendo a Maratona por 10 Pincéis. Que evento lindo, que evento maravilhoso. Basicamente, durante 10 dias, teremos 10 encontros com artistas profissionais sobre temas bem interessantes. O evento é online, é gratuito, você pode se inscrever entrando em iconic.academy/maratona-10-pincéis. O link também estará na descrição para vocês poderem acessar. Muitas coisas legais, recomendo fortemente. Então, só vim para falar isso mesmo. Então agora... sem mais delongas, simbora voltar a falar sobre moda, querida. Muito interessante, assim, pra mim falar contigo, porque é alguém que tá muito fora, assim, da realidade que eu tô... da minha realidade costumeira, assim, né? Então eu tenho muita curiosidade pra saber como que você caiu nesse universo do textil, da moda. Você já cogitou fazer outras coisas dentro da área artística? Como que foi esse processo? Já cogitei. É aquilo, né? Meio clichê, assim, mas acho que é meio similar a várias histórias que sempre gostei de desenhar, né? Aí eu brinco que toda criança gosta de desenhar, então isso é meio bobo. Só que algumas gostam mais e continuam, né? E insistem nesse... continua criança pra sempre, né? Insistem na brincadeira. Que acho que foi o meu caso. Então eu sempre gostei de desenhar, mas quando criança, eu acho que eu nunca falei isso em lugar nenhum. Talvez em alguma aula, mas... Olha, notícia quente! Eu queria... Eu ficava entre duas profissões, aquela coisa assim, né? O que você quer ser quando crescer? Eu queria ser cartunista de jornal, fazer tirinha. E queria ser arqueóloga. Mas eu acho que arqueóloga era muito por causa do Indiana Jones. Imagina. Era por causa do filme.
Apesar de correr de pedras não é uma das coisas mais agradáveis do mundo, né? Pô, mas aquela cena é demais, né? Quando você é criança, aí você vê aquela bola rolando, assim. Se você for ver hoje, você vai achar meio lento, né? Porque a gente tá acostumado já com outro ritmo de filme, mas Sim. era maravilhoso. Eu adorava aquilo. E aí, então, eu sempre gostei de desenhar. E assim, eu tive a sorte eu tenho uma mãe e uma avó que pintam e desenham, então sempre tive cercada disso. E aí em casa, encontrei um livro, devia ser da minha avó ou da minha mãe, um livro antigo. Não sei se você conhece, são uns livrões, assim, grandes e fininhos, do Walter Foster. Umas coleções de ensinando a pintar, ensinando... Nossa, tem 1000 assuntos, assim. Não conheço. Olha, procurem em sebos, porque vale a pena. Então, eu tinha uma coleção, e aí tinha desde pintura a óleo, cartoon, meio Disney, meio Hanna-Barbera, assim, e tinha um de moda. E aí eu peguei aqueles livros e comecei a copiar, né, desenhar e tal, e aí a moda foi surgindo basicamente através da ilustração de moda, através desse livro que eu li sobre ilustrações. Isso é uma coisa, assim, muito do começo da infância mesmo, assim, eu era bem pequena. Aí, acho que foi esse minha porta de entrada. Daí, adiantando bem, assim, o processo, eu fiz um curso de corte e costura, curso de desenho de moda, eu tinha, acho que uns 9 ou 10 anos de idade. E encuquei que eu ia fazer isso, que eu queria fazer faculdade de moda, e só tinha olhos para isso. Só pedia livro de Natal, pedia para ir visitar as faculdades, sabe, assim, bem, bem obsessiva. Ah, que legal. E aí eu fiz, né, faculdade de moda, na sequência eu fiz pós em História da Arte, na FAAP. Eu fiz moda na Santa Marcelina e História da Arte na FAAP. Ainda acho que resquícios desse lado de querer ser arqueóloga, eu gosto muito de história. E aí queria estudar História da Moda, mas não, pelo menos na época, eu acho que ainda não tem nenhum curso no Brasil específico de História da Moda. E daí eu fui para História da Arte. Então foi meio que por aí, assim, através do desenho, né? Acho que resumidamente posso dizer que foi por querer desenhar que eu caí na moda. E aí na faculdade eu quis ir para a parte de ilustração, mas não tive apoio, assim, não era uma possibilidade. Tinha algumas como é que eu posso falar? Algumas áreas pré-definidas ali, né, para você fazer seu trabalho de conclusão. E aí eu dei sorte do ano da minha formação eles abrirem essa área de estamparia. Então, a gente já tinha aula de estamparia, mas não era uma possibilidade fazer o seu TCC em estamparia. E foi no ano que eu me formei. Foi uma novidade, assim, essa parte têxtil. E aí eu escolhi a estamparia justamente para poder desenhar e pintar. Sempre foi meu norte, assim. Se eu puder desenhar e pintar, tá valendo. E aí, você perguntou de se eu já pensei em fazer outras coisas, né? Sim, e foi assim que eu conheci a ICS. Foi através... procurando o curso de Life Drawing. Eu fiz o meu primeiro curso lá, eu fiz com o Luzi. Foi assim que eu conheci, um amigo meu estava fazendo, e aí eu fui lá assistir uma aula e gostei, porque eu tinha na faculdade, né, desenho com modelo vivo, tudo, e eu queria retomar. Mas com Luzi é sacanagem, né? É que nem você aprender luta com o Super Saiyajin, né? O Luzi é demais, eu adoro ele. Ele é muito querido. E hoje a gente somos colegas, né? Então isso é maravilhoso também. Mas eu já pensei... Nossa, por isso que eu também sou uma ouvinte do Iconic, porque eu gosto de tudo dessa área. E aí a gente fica... Às vezes, quando você tá um pouco de saco cheio, né, de uma coisa ou outra, você fala, nossa, acho que eu devia ser animadora. E aí, só que aí você vai vendo, e você fala, não, mas... Eu então já passei por tudo isso, assim, de pensar em outras atividades. Eu faço uns desenhos de character, às vezes. Eu fico
Meu negócio é desenhar, Henrique. Assim, eu desenho. Não importa Às o vezes quê. eu canso de eu canso de uma coisa, aí eu pego e começo a desenhar outro estilo, outra coisa. E eu acho lindo ter essa liberdade, essa flexibilidade, sabe? Você se permitir ser várias coisas ao mesmo tempo. Porque eu sinto que às vezes a gente sente medo de se desassociar de uma identidade que a gente está construindo. Da gente acreditar que a gente é algo específico, do tipo, eu sou um ilustrador de fantasia, eu faço dragão, orc, espada grande e gente gritando. E se eu fizer qualquer coisa fora disso, eu não estarei sendo eu mesmo. Mas quem raios define quem é você mesmo? Você que define. E a nossa definição é totalmente plástica, tudo é uma construção, como a gente estava falando, por exemplo, de fast fashion. Eu acho que a lógica é a mesma, né? A gente se constrói, e a gente se constrói todos os dias, isso é lindo. A gente pode se construir, se desconstruir, e fazer esse tipo de coisa, esse processo infinito, né? A gente pode ser tantas coisas. Às vezes eu sinto que a gente é como se fosse um ator em um palco, certo? Que a gente vai lá e interpreta um papel de um personagem. Mas o ator não é o personagem. O ator, ele pode interpretar diversos papéis de diversos personagens. Agora, quando o ator ele esquece que ele é um ator e se associa muito com o personagem e acredita, não, eu sou o personagem, isso se torna um problema, né? Às vezes você se mina da possibilidade de fazer coisas que são adjacentes ou totalmente distintas, né? E é legal ouvir você falando isso também, porque eu não sou diferente, eu me permito fazer várias coisas, mas lá no fundo sempre tem aquela vozinha dessa construção cultural e dessas camadas que às vezes fica assim, nossa, mas você não tem foco? Você, sabe, a crítica, né? Vem aquela voz crítica, assim, mas você não tem foco? Mas o que vão achar? Mas como é que você vai se explicar o que você faz? Porque é sempre uma pergunta, uma resposta difícil, né? O que você faz? E a gente se aprendeu assim, né? A gente se reduz em... A primeira coisa que perguntam, né? Quando você conhece alguém novo, é isso. E aí você responde, eu sou tal coisa, né? E é sempre a profissão. Eu sou... E não, tipo, eu não sou a profissão. Eu sou a Sofia e antes da estilista, porque eu sou estilista de formação, né? Eu não sou designer têxtil, só eu sou estilista primeiro. Tem tantas outras coisas antes desse título, né? Então a gente tem que tentar, acho que mudar isso, ou pelo menos se permitir, mas é complicado, Eu tenho essas crises também, de pensar, nossa, mas eu também queria fazer isso, mas eu também queria fazer isso. E aí uma amiga minha me falou há um tempo atrás, eu nunca tinha parado para pensar nesse assunto, faz tempo mesmo. E aí ela falou assim pra mim, de um jeito tão natural, ela virou e falou, mas eu tenho certeza que eu não vou ser só isso, que tipo, daqui 5 anos eu vou ser outra coisa, e daqui a 10 anos eu vou ser outra coisa. E eu nunca tinha parado pra pensar, porque eu vim naquela obstinação de trabalhar com moda desde os 9 anos de idade, e não olhei pra mais nada. Isso não é bom, né? Você tem que ter um foco, mas olhar para outras coisas vai enriquecer até esse foco que você quer ter, né? Claro, né? As coisas, elas são complementares, né? Com certeza. Eu vejo isso com os meus alunos também. Como que, às vezes, a estamparia, em muitos casos, assim, a estamparia, ela é só um portal, uma porta, né? Um portal, assim, para outras coisas. Então, eles vêm querendo mudar de carreira, aí fazem curso, aí conseguem entrar e tal, e depois aquilo se desdobra em outra coisa, porque daí você, dentro desse mercado, você conhece outras profissões, ou então eu tenho alunas que passaram a fazer murais, né? Então, ao invés de fazem estampa, mas estampam paredes e outras que... que legal. Dão outras utilidades, né? Dão outras mídias, né? Outras fazem cartões e... Assim, áreas muito diferentes que eu jamais imaginaria. E acho que nem elas também, planejaram isso, né? E a estamparia acaba sendo só mais uma porta para outras coisas. Que maravilhoso. E é muito bonito ver isso, né? De como as coisas se complementam e podem ser portas, né? Da gente não fechar o conhecimento só naquilo que está sendo mostrado e utilizar da maneira que está sendo mostrado, né? Como muitos produtos são assim, né? O Bombril, acho que ele foi mais utilizado para colocar em antena de TV antigamente do que para realmente limpar aço, né?
É uma boa observação. Entre acho que uma série de outras coisas, né? Eu acho isso muito interessante, como a gente pode... Porque as coisas por si só, elas não têm uma propriedade fixa, né? A gente que bota a propriedade nelas. Se a gente tiver esse olhar livre em relação às coisas, a gente pode utilizar eles de maneira tão inusitadas, né? Eu acho muito engraçado, por exemplo, sessão masculina e sessão feminina de moda, de qualquer loja, né? Muitas vezes isso acontece com frequência. Eu acho uma camisa linda e vou ver tá na seção feminina. E aí eu fico naquela dúvida, mas e aí, será que é ok eu pegar? Será que não? Isso foi feito pra mim? E eu nunca pego, porque eu me associo na identidade. Não, isso não é pra mim, né? Mesmo que ela seja assim, se eu colocasse na rua e saísse, ninguém ia falar nada, né? Sim. Isso, até aproveitando, isso como posso falar? É uma tendência, é um traço que vai cada vez mais desaparecer, sabia? Essa divisão entre masculino e feminino. Legal. A gente já sente um pouco isso nessas discussões todas que estão vindo à tona. Mas pensando em lojas, e quando a gente vai... Existe um site bem famoso de tendências, eles promovem palestras, né? Webinars e tudo a respeito. E aí, uma dessas pessoas chaves no mundo das tendências, que é a Lee Andencourt, ela falou disso na última palestra que eu tive chance de ver aí em São Paulo, que esse limite, essas definições, elas vão ser cada vez mais etéreas, assim. Então, entre masculino e feminino, entre jovem e velho, entre coisa, sei lá, o que é de casa e trabalho. Então, todas essas coisas que são bem definidas, né, em caixinhas, assim, esse limite ele vai se perder. E aí, pensando em moda, a gente já vê em algumas lojas isso, né, tentar tirar essa divisão, misturar mais as coisas, não ter... Ou ter coleções, alguns estilistas já fizeram isso, coleções em que a mesma roupa veste tanto o homem como a mulher. E aqui em Vancouver eu tive chance de ir numa universidade, e aí eu fui para uma... Olha que doido, eu fui para uma palestra, palestra não, como é que chama? Masterclass, uma masterclass com o James Baxter, o animador. E aí... que lindo. E aí, no intervalo do evento, eu precisei ir no banheiro, e aí eu me dei conta que não tinha mais divisão. Não tinha banheiro feminino e masculino, era um banheiro. Tinha banheiros. Eu achei o máximo isso, eu achei muito bom. Falei, nossa, resolveu, né? Tipo... Maravilhoso, né? É isso. Tudo bem, né? Assim, eu entendo as diferenças claras biológicas, assim, que o corpo da mulher é diferente do homem, né? E até aí tudo bem, faz sentido você fazer um corte que se adeque melhor ao tipo de corpo e tudo mais. Só que acho que poderia ser menos diferenciado, né? Acho que isso que você tá falando é bem interessante. É uma coisa que me irrita profundamente, por exemplo, são lojas de brinquedo, onde a seção de meninas é rosa, sabe? E aí você vê o menino tem todo o aspecto de cor, menos o rosa, né? E é uma coisa que... Eu acho que tá sendo dissolvida com o tempo, mas leva tempo, né? Eu fico pensando nas conquistas que a gente tem feito, né? E é muita coisa que a gente tem conquistado. Até, por exemplo, aqui, pelo menos em São Paulo, tem uma lei que você não pode fumar em lugares fechados, né? Então, assim, as coisas vão acontecendo aos poucos, né? As conquistas. Sim. E assim, também quero deixar claro, assim, que não quer dizer que precisa ser assim, ou que isso que é o melhor. Não, é meio que algo natural. Eu acho que essas coisas são naturais, quando você vai perdendo, pensando em divisão de, isso só homem pode vestir, ou isso só homem, mulher, ou essa estampa é de homem, essa estampa é de mulher. Eu acho que num processo natural essas coisas vão se mesclando, né? Não como uma imposição. Até porque, como você falou, tem coisas que não tem como mudar, né? Algo vai vestir bem porque tem uma modelagem, tem uma construção que obedece ao corpo, né? Aí não tem o que fazer. Mas eu gosto de pensar e ver pelo lado da observação de costumes e observação de comportamento, que é basicamente quem
analisa as tendências e filtra tudo isso, eles estão analisando o comportamento, né, o tempo em todo. Comportamento de consumo, comportamento social, para tentar definir em nomes, em macro assuntos, para a indústria conseguir trabalhar com aquilo. E eu achei muito interessante quando a Li falou sobre isso, e ela deu alguns exemplos assim, olha, repara bem como jovens estão usando, por exemplo, armação de óculos antiga, meio roupa da vovó, um Ray-Ban antigo, enquanto que as pessoas mais velhas estão querendo usar roupas mais jovens, estão querendo parecer mais jovens, e os mais novos estão com barba, eles querem parecer mais velhos. Então, essa divisão, por enquanto, a gente está indo para os extremos, né? E aí, com o tempo, acho que naturalmente as coisas encontram um meio do caminho. Com certeza, com certeza. Eu acho uma coisa que eu sempre achei muito engraçado é a situação de uma praia, por exemplo. Se é ok você utilizar, por exemplo, a mulher utilizar um biquíni na praia. Mas, se ela utilizar um sutiã e uma calcinha na praia, é inaceitável. Então. Aí eu fico olhando para aquilo, tá, mas e aí? Qual que é a diferença mesmo? Porque esse trabalha muito com a nossa imaginação, né? Se alguém chegasse, sei lá, só de sutiã e calcinha na praia, ia ser uma louca. Mas se você tá de biquíni, ok! Tranquilo. Tudo... Eu adoro esse mundo, essas nossas construções. Tudo passa pelo que a gente acha, né? Se a gente for pensar bem, cada um enxerga um mundo, né? Não tem... Opa! Não tem... Sabe o que eu acho engraçado? A gente pensar que existe o Brasil. Assim, porque Brasil de quem? Porque tem, sei lá, 200 milhões de pessoas olhando pra isso. São 200 milhões de Brasis. Sabe? Eu acho isso super curioso, super bonito, sabe? Da gente falar, não, o Brasil é assim. É assim pra quem? Com que perspectiva? Ou qualquer outro lugar, né? Nos venderam uma mentira. Sofia. É isso. A Terra é plana, falei disso. Pronto, por mim fechou. É muito louco. Eu gosto muito desse assunto de pensar sobre isso, assim, sobre camadas de tempo, né? Que o tempo não é linear, em que as coisas não são o que você acha que é, ou que elas são exatamente o que você pensa que é, só pra você, e aí você materializa aquilo, você constrói a sua realidade. Todo esse papo de física quântica e tempos e camadas, eu adoro. Adoro isso. Que delícia, a gente precisa fazer outro episódio sobre isso, por favor. E até, Deus falar, é um exemplo muito legal sobre isso. Não tem nada a ver com estampa, mas eu vi um TED Talk essa semana, eu vou ver até se eu acho aqui, para poder falar direitinho o nome. E é uma mulher apresentando, eu vou tentar achar o nome dela. E aí ela basicamente fez um trabalho que ela ou enfim, a equipe dela foi para diversos lugares do mundo fotografar casas e famílias. Então chegava na casa de alguém e fotografava a família, a casa, a cama, o banheiro, onde cozinha, como escova o dente, você já viu? Já, pode continuar. Então, e aí ela fala assim, que ela fez isso, e daí, resumidamente, é como se você imaginasse que o mundo é uma rua, e de um extremo lado dessa rua, então é uma linha, né? Ela pensou isso graficamente, assim. De um lado são os pobres, e do outro extremo dessa rua estão os ricos. Beleza. Aí ela perguntou para os alunos dela, acho que suíços, onde eles se viam nessa rua. E eles se colocaram no meio. Do tipo, a gente não é nem pobre nem rico. Aí, quando ela começou a mostrar as imagens de quem tá realmente no meio, eles não se identificavam com nada. Tipo, o quarto não parece, o banheiro não parece e tal. Então, já mostra que a gente não se vê, né? Exatamente, a gente não tem uma percepção real da onde a gente está. A nossa percepção, não que ela não seja real, né? Mas ela é baseada nas nossas referências. Então, se a minha referência de alguém rico é alguém que tem, sei lá, outras coisas que não são as que eu tenho, eu não sou rica. E aí isso pra mim já valeu, assim, o negócio. E aí ela vai indo até meio que sintetizar que nós somos divididos por salário, né, no mundo. Então, uma casa de uma pessoa que tem o mesmo salário na China, no Brasil ou nos Estados Unidos é uma casa meio parecida.
Então, nós estamos divididos nesse mundo por incomes, né? E eu falei, nossa, achei muito, muito interessante. Mas comprovou essa minha visão de que a gente se vê a partir das nossas referências, né? Enxerga tudo a partir de nós mesmos. Não tem como ser diferente, né? Eu acho. Pelo menos não no nosso estado atual, tridimensional, sem muitas... Enfim, é uma conversa que vai ficar cada vez mais louca. Melhor a gente ir fechando agora. Beleza. Sofia, obrigado. Obrigado mesmo pela sua presença, pelo seu tempo. Eu queria te convidar a deixar os seus contatos e também a deixar uma mensagem final, se você quiser, para as pessoas. Beleza. Nossa, primeiro, muito obrigada. Foi muito bom. Se quiser repetir, a gente faz essas sessões /terapia, /podcast, Física quântica! /filosofadas gerais, que é sempre muito bom. Maravilhoso. Eu adoro. Então, obrigada mesmo. Espero que tenha sido útil aí para quem está ouvindo. E, bom, quem quiser saber mais do meu trabalho, ver coisas, é só entrar em sofialongo.com, Sofia com PH, longo normal, LONGO.com. Aí lá tem tudo. YouTube, que eu tô nova lá agora, Instagram e e-mail, tudo tem lá. Tudo num lugar só, mais fácil. Que maravilha. Atenção, seus papagaios bandoleiros! Chegou a hora de ler alguns recados da garrafa. Recadinhos na garrafa. Hoje, com nossa convidada querida, Sofia Longo, aqui também nos ajudando a responder vocês, queridos ouvintes e ouvintas. Coisa linda. Sofia, obrigado, viu? Imagina. Você vai adorar o nome das pessoas, que assim, a gente incentiva eles a enviarem nomes criativos pra gente ler. No começo o pessoal colocava, sei lá, Lucas da Silva. Agora sim você vai ver que o negócio tá em outro nível, tá? E a primeira pergunta é de Baleia Voadora do Sertão. É sério. Adoro. Olá, bando de cabamacho. Tô sufocado de ansiedade, sem emprego pra trazer feijão pra casa. Mas tô com muito tempo livre. Essa ansiedade de conseguir os trampos atrapalha muito quando eu vou estudar, porque eu tô sempre com a cabeça cheia. O que fazer? Sofia, você já passou por isso? Essa situação onde que você tem tempo livre, mas você sente que não tá conseguindo utilizar assim da melhor maneira possível, você se sente ansiosa. Como que é pra você? Sim. Nossa. Claro, né? Acho que a ansiedade é o sobrenome de qualquer pessoa nesse momento do planeta, assim. Com certeza, a ansiedade é normal. O que não pode é o excesso, né? Que realmente a ansiedade, ela trava a gente, né? Você fica sem ação, porque você fica muito no mental. E aí, eu acredito que nós somos um equilíbrio entre sentir, pensar e agir. Então, se você está pensando demais, normalmente você não age e também não sente, né? Fica só na cabeça, computando tudo de uma maneira muito... só com dados, digamos assim. E é importante sentir também, né? Sentir se você quer fazer aquele trabalho, sentir, se perceber. Bom, eu não vou ficar falando disso, que todo mundo que sofre sabe. O que eu posso dar de dica do que eu faço eu normalmente medito, tento meditar, o que não é fácil quando você já está num estado de ansiedade aguda e já achando que você está sem produzir, né, que você está sem fazer nada. Meditar parece fazer mais nada ainda, né? Então, um bom jeito é meio difícil, porque você se sente mal. Você fala, não, eu vou ficar parado aqui, tentando esvaziar minha cabeça e eu estou sendo mais improdutivo. Então, um bom jeito de meditar é andar, sair para andar. Pega e vai andar. Legal. Esse é um jeito muito bom de esvaziar a cabeça. Por mais que você fique cheio de pensamentos ali nos primeiros metros e nos primeiros, sei lá, minutos, às vezes, ajuda. Eu tenho certeza que você vai voltar para casa com outra energia. Nossa, legal você falar isso. Meditar não é só ficar parado, né? A gente pode meditar 24 horas por dia, assim, se observando, mesmo fazendo outras coisas. Eu acho legal falar isso. E uma coisa interessante que a Baleia Voadora do Sertão comentou, dessa questão que tá sempre com a cabeça cheia, e casa muito com o que a Sofia falou agora, de se permitir fazer outras coisas. Eu sou muito parecido com você, senhora Baleia, ou senhor Baleia. E, de fato, assim, às vezes eu tô muito na minha cabeça, e às vezes, assim,
a gente precisa estar um pouco no nosso coração também. Então, pega um pouco do que tá na cabeça e coloca no coração. Age meio sem pensar, às vezes. Eu acho que isso ajuda um pouco a você ir recuperando um pouco da tua autoconfiança e da vontade de fazer as coisas, né? É isso que eu acredito. Boa. Muito bem. Segunda perguntinha de Inquieto. Arroi, capitães. Resolvi fazer pixel art e percebi que é um processo muito mais pro design. Cada pixel é pensado antes de ser colocado. Então me veio a dúvida, em que momento o processo deixa de ser artístico e passa a ser mais pro design? Que pessoa melhor para falar sobre isso do que Sofia? Você só nas perguntas difíceis hoje, pra mim. Se não for fazer pergunta difícil, eu nem saio de casa. É verdade. Então, em que momento o processo, né, deixa de ser artístico e passa a ser mais pro design? É uma coisa interessante, né? Acho que uma coisa que eu posso falar sobre isso é que o design é uma junção da função com a arte, né? Eu acho que não exclui, o design não exclui a arte, mas ele tem um aspecto de funcionalidade, né? Eu acho que ele é complementar. O que você acha, Sofia? Sim, eu ia dizer o mesmo, assim, quando eu penso em design, eu penso sempre numa coisa com função, eu já falei aqui, né, de pensar onde vai a estampa, onde ela vai ser produzida, e ainda eu, na minha cabeça, ainda acrescento a parte industrial. Então, quando ouço a palavra design, para mim está associado a uma coisa que vai ser produzida em larga escala também. Então, para mim, essa é a diferença, né? A arte, você não está preocupado com a funcionalidade e para mim, não vai ter larga escala. É assim que eu faço essa diferença. Uhum. Uma coisa que eu observo no design como um todo, e há exceções, claro, é que ele tem um aspecto mais restritivo que te faz ser mais focado em um resultado específico, né? Então, assim, ele te dá restrições interessantes para você ser criativo. Então, esse aspecto do design eu acho legal. Que ele te restringe mais, mas você pode ser artístico nesse processo, né? Sim, sim. Quando um design é bem executado, com as restrições que ele tem, eu acho uma das coisas mais fantásticas do mundo. Assim. E aí, essa é a graça também, né? Esse é o desafio, você ter uma coisa que é funcional ou é produzível industrialmente e que é bela, e que é bonita. É aí que tá é aí que entra você, né? A pessoa que perguntou. É aí que entra você em resolver isso. Essa é a graça. Então é isso. Então, senhora inquieto, simplesmente aproveita a viagem. É isso. Não tem essa coisa na cabeça de, eu sou designer, eu sou artista. Só dá pra você ser os dois, sabe? Muito bem. Última pergunta esperem por isso, Dolinho Gameplayer. Só melhora. Dolinho. E essa pergunta, Gameplayer ainda, veja bem. Eu sou Dolinho, hoje eu vou jogar Minecraft. Desculpa. Então, basicamente é o seguinte. É uma pergunta quase que metafísica aqui. A gente vai ter que refletir sobre ela. Salve, rapaziada. Direto sou cobrado pra ser igual a Coca ou a Pepsi. Porém, eu sou Dolinho. Carrego um instinto versátil de poder ser Coca-Cola, Guaraná, laranja ou até batata se necessário. Mas como equilibrar essa sopa? Devo eu abandonar o sabor de batata? Então, assim, aberto a interpretação, as pessoas vão ficando mais metafísicas, você observa, né? Vamos fazer uma interpretação rápida aqui. Acho que ele tá falando sobre o estilo dele, né? Basicamente, o que ele faz, e as pessoas querem que ele seja uma coisa específica, mas ele quer ser várias coisas. Eu acho que existe muito espaço, senhor Dolinho Gameplayer, pra você ser generalista, né? Uma pessoa que trabalha em diversas competências ao mesmo tempo. Eu acho que isso casa muito com o que a gente conversou aqui com a Sofia hoje, de você se permitir viver essas identidades, e não tem problema nenhum você ser isso, né? Porque eu acredito que, acima de tudo, e eu acho que a Sofia vai concordar comigo, nada vence um trabalho bom, sabe? Eu acho que um trabalho bom fala por si sempre, independente de qual plataforma, mídia, seja lá o que for que seja. Né? O que você acha, Sofia? Sim, isso aí eu concordo totalmente. Um bom trabalho não importa, né? E você pode ser bom em várias áreas, a gente já falou hoje, passou um pouco sobre esse assunto, mas eu acho que é importante só se fazer uma pergunta. Se você tem essa multidisciplinariedade e vários focos assim, de interesse, ou se você quer atender todo mundo. Porque se você quiser agradar todo mundo, não vai acabar bem. Assim, não dá. Não dá. Vai dar ruim. Ótima dica. Agora, se é você, então se joga. Então esses foram os recadinhos da garrafa dessa semana. Muito obrigado, meus amores. Estamos de volta agora de vento em popa. Simbora nessa. Se você quiser deixar o seu recadinho, tem um botão aqui embaixo na descrição. Você pode ver a sua pergunta. Os nomes estão cada vez mais criativos, como vocês podem ver. Eu não sei até onde esse buraco vai chegar, mas tudo bem.
E é basicamente isso, a gente se vê numa próxima semana. Fiquem agora com um recadinho para calentar vossos corações. Beijos! Guten Morgen, crew! O dia de amanhã nem sempre tem uma cara que a gente acha agradável, não é verdade? Pode ser que nesse momento esteja passando um filme na sua cabeça, mostrando todas as dificuldades que você vai ter e todo o esforço que você ainda vai ter que investir para alcançar seus objetivos. Em outras palavras, você está sofrendo com antecedência, talvez. E eu vejo aqui 2 problemas em tentar prever o futuro. Primeiro, que eles não necessariamente vão se tornar realidade. E segundo, que a gente acaba roubando a atenção do presente. Então, em outras palavras, é um investimento bem ruinzinho de energia, tanto física quanto emocional. Então, que tal dedicar a nossa energia no que está acontecendo agora e esquecer de como amanhã pode ser por uns momentos? Experimenta fazer o seguinte. Próxima vez que você for escovar os dentes, presta atenção na sua escovação. E mais nada. Escuta o barulhinho da escova. Percebe a espuma se formando e o gosto de menta da pasta. Caso você não esteja utilizando aquelas pastas de criança, sabor tutti-frutti, claro. E percebe como escovar o dente fica até prazeroso, assim. Se torna um processo bem consciente, né? Agora imagina todas as outras coisas da sua vida te dando essa mesma sensação. Bem legal, né? Então minha sugestão é que você deixe o amanhã onde ele deveria estar, preste atenção no escovar de dentes e continue navegando.